Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. Fundada em 2009, a Citrus BR reúne as principais empresas produtoras e exportadoras de sucos cítricos e seus derivados. A associação busca uma produção eficiente, aliada à preservação do meio ambiente e também à sustentabilidade do setor. E para falar, então, sobre essa cadeia, a gente entender mais sobre esse mercado, o JR Business de hoje tem o prazer de receber o Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. Antes do nosso bate-papo, eu quero, claro, sempre te lembrar que você pode acompanhar todos os episódios do JR Business nas plataformas digitais da Record e também na Record News. Gostaria de entender um pouquinho mais sobre a Citrus BR. Conta pra gente quais empresas estão associadas e como é o trabalho de vocês. Bem, a Citrus BR, ela é a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, um setor que o Brasil se destaca no mercado internacional, principalmente na exportação de suco de laranja, e nós representamos 3 grandes empresas, Citrosuco, Cutrale e Dreyfus, que são sinônimo da produção de suco de laranja e, claro, na exportação desse produto que se tornou tão brasileiro. E por que vocês sentiram a necessidade de criar uma associação? Bem, uma associação setorial, ela sempre existe para que você trabalhe na defesa de interesses do setor. Então, todo setor ele precisa estar organizado de alguma forma, seja para que você leve informação para a sociedade como um todo, para a sua cadeia de produção, e quando a gente fala da cadeia de produção, a gente sempre tem o que a gente chama de porteira para trás e porteira para frente, já que a gente está no agronegócio. Então, da porteira para dentro, a gente comunica para os produtores de laranja, que são os fornecedores que entregam a fruta para as empresas. Essa fruta ela é processada e ela é exportada. E há também informações que são levadas para os nossos clientes, que são os engarrafadores, que são diversas marcas e empresas espalhadas pelo mundo que compram o suco de laranja brasileiro, envasam e colocam nos varejos mundo afora. Então, basicamente, a Citrus BR ela tem essa função de levar a informação para a cadeia e, claro, junto com governos, discutir políticas públicas, acesso a mercados, tarifas internacionais. Então é um trabalho bem extenso e eu te garanto que de tédio ninguém morre. A relevância da entidade é muito grande, né, para o setor. Exatamente. O setor de suco de laranja ele é considerado um dos grandes setores do agronegócio. Ele é um dos mais antigos. A primeira exportação de suco de laranja aconteceu ainda na década de 60 e desde então esse setor ele vem trilhando ali um caminho muito bonito nas exportações mundiais, na produção de laranja, no desenvolvimento de tecnologias de plantio e com isso vem estabelecendo ali o Brasil num lugar de honra aí na exportação e no mercado internacional. Agora, o faturamento do setor teve um aumento aí de 40% na safra 2024-2025. Por outro lado, as exportações caíram. O que aconteceu? Explica pra gente esse cenário. Bem, essa é uma daquelas leis, né? A lei da oferta, da oferta e da demanda. É que nem a lei da gravidade, essa ninguém caça. O que acontece? O setor ele vem passando por momentos bastante delicados do ponto de vista da oferta de fruta. Então, o clima tem sido um grande desafio para o setor produtor de laranja, produtor de suco de laranja, assim como tem sido para diversos outros produtos, outras culturas do agro brasileiro. Então a gente passou por um período de 5 safras consecutivas entre produções baixas e produções médias baixas. Num ambiente normal de clima, nós teríamos, por se tratar de uma cultura perene, ou seja, aquela cultura que está lá todo ano, laranja, café, seringueira, são todas culturas perenes. E existe uma dinâmica em que você tem um fenômeno chamado bianualidade. Num ano você tem uma produção mais alta, num ano você tem uma produção mais baixa. E isso faz com que você tenha um certo equilíbrio nessa oferta e nessa demanda. Agora, o que acontece? Quando você tem um período de 5 anos consecutivos de problemas climáticos, você tem um corte muito brusco nessa produção. E aí, faltando produto, você tem menos produto para exportar, mas o preço ele se valoriza. E é o que aconteceu nesses últimos anos, principalmente nessa safra 24-25.
Eu ia perguntar para você, então, qual seria a solução, né, para aumentar, para melhorar esse cenário de exportações, mas se a culpa é do clima, enfim, das mudanças climáticas aí, do que a gente tem visto nos últimos anos, então, na verdade, fica complicado, eu acredito, que apontar uma solução para isso, né? Não tenho dúvida. É claro que quando você tem questões de clima extremo, é muito difícil você conseguir ter uma solução. Obviamente, a tecnologia ela consegue mitigar parte desses efeitos. Então, por exemplo, a maneira como você planta, o tipo do adensamento que você tem, que é a quantidade de plantas por hectares, o tipo da irrigação que você tem, o gotejamento, entre outras técnicas, elas podem fazer com que você mitigue certos impactos do clima extremo. O que aconteceu nas duas últimas safras foram, sim, eventos absolutamente fora da curva. Então, dificilmente alguma tecnologia conhecida hoje, ela poderia mitigar os efeitos da maneira como aconteceu. Agora, obviamente, o setor ele está o tempo todo procurando novas maneiras, desenvolvendo tecnologias para que você aprenda a contornar essas situações e você tenha cada vez menos impacto dessas questões extremas. É muito difícil, Adriana, mas no final das contas eu acho que é uma busca que principalmente a pesquisa e a ciência, elas nos trazem praticamente todo ano algum tipo de novidade. E quais são os principais destinos da laranja brasileira? Olha, aí a gente tem que dividir em dois, né? A laranja brasileira, laranja mesmo, ela produzida, ela tem dois destinos. Ela tem a fruta de mesa e a produção de suco. Então, uma parte da produção brasileira ela vai para a mesa, uma parte ela vai para processamento. Neste processamento, ela se transforma em suco e aí sim, este suco ele tem diversos destinos no mundo. No caso, o nosso principal destino é a Europa. A Europa hoje ela tem mais ou menos ali 55, 60% do que é a nossa de participação nas nossas exportações. E aí depois a gente tem Estados Unidos que vem crescendo muito nos últimos anos. Agora Estados Unidos, no último dado que a gente teve, são 6 primeiros meses do nosso ano safra, e o nosso ano safra ele começa em 1º de julho de um ano e termina em 30 de junho do outro ano. Então agora, no comecinho do ano, em janeiro, a gente fechou os 6 primeiros meses da exportação. E aí Estados Unidos estava com 38%. Então, basicamente, Europa e Estados Unidos dá quase 90%, em torno de 90% das nossas exportações. Aí depois você tem China, você tem Japão e outros mercados. Mas majoritariamente, ele é um negócio que está dividido em 2 grandes blocos. E olhando para toda a nossa produção, como é que fica dividido mercado interno e exportações? Olha, cerca de 80% da produção brasileira ela vai para processamento para a indústria e 20% ela fica para o mercado de fruta in natura. Então, o Brasil ele tem essa característica de que uma boa parte da produção ela é orientada para a indústria. Em outros países do mundo é um pouco diferente. Normalmente você tem um mercado que ele é um mercado de frutas de mesa e aí a sobra daquele mercado, ele vai para a indústria para processamento. Aqui no Brasil é um pouco diferente. O Brasil, ele se especializou em ser um produtor que ele é complementar à produção de outros países. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm a produção dele ali na Flórida. É uma produção que ela tem passado por alguns problemas, é verdade, mas tem uma produção de suco de laranja nos Estados Unidos. O Brasil sempre foi complementar à produção da Flórida. Na União Europeia é a mesma coisa. A Espanha sempre produziu suco de laranja. O Brasil ele é complementar a essas produções e assim por diante. Então o Brasil ele sempre acabou sendo esse grande coringa do mundo do suco de laranja e responsável por conseguir manter a consistência do abastecimento mundial de suco de laranja. Eu tenho um dado aqui que eu gostaria que você explicasse para a gente. Olha, de que maneira a estimativa aí de 223 milhões de caixas de laranja só em Minas Gerais e São Paulo afeta o mercado e os preços? Vamos entender então o que significa esse número, né? A gente tem aqui uma geografia na citricultura que a gente chama de cinturão citrícola. O cinturão citrícola ele é formado por cerca de 356 municípios entre São Paulo e Minas Gerais. Então você vai desde ali da parte do sul do estado de São Paulo, passando ali pelo norte, noroeste do estado de São Paulo, chegando até ali a parte do Triângulo Mineiro. Essa é a grande geografia onde a gente tem a grande produção de laranja e este número ele determina como é que vai ser a oferta brasileira
de suco de laranja para o mundo. Então, ele é um número muito importante, quer dizer, parte do que se entende de mercado mundial de suco de laranja, ele está agregado a esse número. O que ele significa? Significa que ele é o menor número da série histórica. Então, para a gente ter uma ideia, esse número ele começou a ser divulgado em 1988 e é um número mais baixo da série. Para a gente ter uma ideia, alguns anos atrás, o Brasil ele chegou a produzir mais de 400 milhões de caixas. E nesta safra a gente produziu 223. Então é um número que ele é muito baixo em comparação ao potencial produtivo que o Brasil já teve e até tem, porque hoje a gente ainda tem um parque citrícola que ele é formado por cerca de 160 milhões de pés de laranja, que tem um potencial produtivo muito maior do que essas 224 milhões de caixas. Mas a gente volta para o começo da nossa conversa. Essas questões climáticas, elas afetaram tanto esse parque citrícola que a produção acabou ficando muito pequena. E aí foi esse impacto que a gente comentou, uma queda muito grande na oferta de fruta, portanto, na oferta de suco, e isso fez com que os preços se valorizassem e a gente teve esse efeito. E tem um ponto que ele é importante, Adriana, que é o seguinte: é importante o setor ele ser bem remunerado, mas quando acontece um efeito que nem esse, em que você tem preços que ficam tão elevados, como a gente viu nas cotações da Bolsa de Nova York ao longo de todo esse ano safra, você tem um efeito muito deletério, que é o quê? A queda de demanda. Porque o que acontece? O preço ele sobe demais para o consumidor, enquanto a oferta ela diminui. E aí você tem dois efeitos. O primeiro deles, você perde espaço em gôndola, você tem menos produto no supermercado, então seu espaço fica menor, menos visibilidade. E o segundo, preço alto. Então, ou você tem menos consumo porque você tem menos exposição, ou você tem menos consumo porque está caro. Então, isso no médio prazo pode ser um problema grave para o setor. E esse impacto na produção é visto também em outros países produtores, Ibiapaba? Sem dúvida. A gente passou aí por um período que foi uma tempestade realmente perfeita. Nós tivemos problemas no Brasil, nós tivemos problemas no México, e o México é um país que ele tem uma função estratégica ali para fornecer suco também para os Estados Unidos. Nós tivemos problema na União Europeia, né? E se eu não me engano, só não teve muito problema na China, que também é um produtor importante, mais para o mercado de mesa, mas que também tem uma produção relevante ali para o seu próprio consumo no mercado chinês. Então foram 2 anos bastante complicados na oferta global de suco de laranja. E a preocupação, então, com os próximos meses e próximos anos é geral, é em nível mundial para o setor. Exatamente, principalmente por conta do efeito causado por essa valorização dos últimos anos, porque isso pode ter um impacto grande na demanda por suco de laranja e fica difícil a gente estimar como que vai estar essa demanda na hora que a produção voltar. Porque o que acontece? Quando esses preços eles vão se valorizando muito grande, existe um efeito em economia que se chama elasticidade de preços. Então, por exemplo, tem uma literatura enorme sobre isso no mercado americano. Para cada ponto percentual de aumento de preço, você tem 2 pontos percentuais de queda de consumo. Então, conforme você vai tendo essa escalada de preço, você tem uma escalada de queda. Então, em algum momento, você tem uma acomodação no mercado em que aquela demanda ela já está equilibrada com aquela oferta. E nós estamos acostumados a passar alguns anos em que nós tivemos uma oferta bem abaixo da demanda. Então nós teremos aí anos bastante interessantes pela frente, com uma nova dinâmica talvez de mercado que a gente precisa conhecer ainda. No final das contas, pode ser até que com a volta da oferta, o consumidor volte a consumir como consumia antes, mas não dá para cravar. O meio ambiente, então, sem dúvida, é uma grande preocupação do setor, né? E no início da nossa conversa, eu falei que essa questão da sustentabilidade é o foco de vocês, tem sido o foco de vocês nos últimos anos. Eu gostaria que você explicasse para a gente quais têm sido as práticas do setor de olho nessa questão.
Bem, a citricultura ela é um setor que ela tem bastante entrega palpável do ponto de vista de sustentabilidade e muito estudo sobre isso, porque hoje não basta apenas você ter as informações, mas a gente tem que comunicar isso para a sociedade, para que ela possa fazer uma boa escolha, inclusive em relação a produtos. Então, trazer aqui alguns dados aqui para a nossa audiência. A citricultura ela tem uma área de 160 mil hectares de matas protegidas que são vinculadas a pomares de laranja, que são as chamadas reservas legais. Então, quando a gente junta tudo isso, toda essa mata, o que significa isso? É uma área maior do que a Grande Londres, só de mata preservada. Quando a gente olha a questão da fixação de carbono, que é outra preocupação mundial por conta das emissões, efeito estufa, aquecimento global, a citricultura ela tem um estoque de carbono que ele é responsável por algo em torno de 8 anos da emissão de uma cidade do tamanho de São Paulo. Então, tudo isso é carbono que foi fixado na Terra e que não foi para a atmosfera. Então, no final das contas, outro dado importante, nós temos uma fauna com mais de 300 espécies dentro dessas áreas preservadas. Então, no final das contas, esse conceito de produzir e preservar, que se fala tanto no agro, a citricultura, ela não só pratica, como a gente tem feito estudos. E esses números que eu estou te trazendo, eles são números que são estudos que foram feitos em parceria com a Embrapa, em metodologias internacionais e reconhecidas, para que a gente possa mostrar para a nossa sociedade e também para os nossos clientes preocupados com o destino do mundo, qual que é a lista de serviços prestados pela citricultura. E a tecnologia tem sido uma aliada na produção, no plantio, e inclusive com esse foco de sustentabilidade também? Não tenho a menor dúvida. A pesquisa brasileira ela é muito boa. Nós temos aqui no Brasil uma tradição de pesquisa agropecuária de ponta em relação ao que acontece no mundo. O pesquisador brasileiro ele não perde em nada para nenhum pesquisador do mundo. Nossos institutos são reconhecidos no mundo inteiro. Acho que a instituição mais conhecida é a Embrapa, mas no caso da citricultura, existe uma estrutura chamada Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, que é uma instituição que já tem mais de quase 50 anos de existência, 40 e tantos anos de existência, e ela é bancada por produtores e indústrias. Então, para cada caixa de laranja que ela é comercializada para a indústria, existe um valor que é descontado do produtor e um valor igual que é colocado pela indústria. Isso faz um fundo, por isso Fundo de Defesa da Citricultura, e ali a gente tem mais de 80 linhas de pesquisa que rodam para você combater pragas e doenças, para você ter maior produtividade, para você ter ganhos em sustentabilidade. Então, é uma pesquisa privada também, que ela está a serviço do setor, mas, acima de tudo, a serviço da sociedade. Porque, para você ter uma ideia, esse acho que é um dado muito interessante, tirando esses eventos climáticos que trazem esse efeito negativo na produção, a capacidade produtiva da citricultura ela continua mais ou menos equilibrada com o que foi historicamente. Só que hoje a gente faz isso numa área um pouco maior do que 350 mil hectares. No passado, essa área já foi de 900 mil hectares. Então, com 30% do espaço, a gente consegue fazer praticamente a mesma produção que se tinha 30 anos atrás. Então, esse é um exemplo claro de como que a tecnologia ela pode ajudar nesse desenvolvimento do setor e, acima de tudo, fazer um melhor uso da terra, enfim, dos recursos naturais que você tem ali, salvando aí recursos naturais, inclusive. O Brasil, ele lidera a produção e também a exportação de laranjas, né? Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre quais têm sido os desafios para manter essa posição no ranking. Vamos lá, o Brasil ele é responsável por 34% da produção mundial de fruta, 60% da produção mundial de suco e cerca de 75% do abastecimento global. Então, o Brasil é a grande referência desse mercado. Agora, isso não é uma posição que se alcança do dia para a noite e também não é uma posição que se mantém com facilidade. Então, o que a gente percebe? Existem, claro, novos projetos de citricultura surgindo no mundo inteiro. A China já se colocou como um produtor com pretensões de ser também um fornecedor global. Nós temos o Egito fazendo um excelente trabalho de aumento de produção. Nós temos, antes nós tínhamos a Flórida ali como assim, principal rival brasileiro, mas
eles tiveram alguns problemas ali, problemas sérios com o greening, que é uma doença que afeta os pomares da Flórida, também os brasileiros, mas a nossa tecnologia conseguiu contornar melhor do que a dos americanos. Então, por aqui, o problema não está tão grave quanto está nos Estados Unidos. Então, esse é um trabalho que ele é dioturno, assim, é muito difícil você conseguir manter uma indústria como essa num grau de liderança por tantas décadas e sempre você tendo novos desafiantes. E aí não é só dentro do mercado de suco de laranja, porque suco de laranja concorre com mais um monte de coisa. Então qualquer tipo de bebida que esteja na mesma ocasião de consumo, ele é um concorrente do suco de laranja. Então ele é um setor que todo dia tem alguém querendo tirar alguma casquinha dele ali. Bom, a gente tem visto muitos esforços aí da indústria e dos governos, claro, abaixo do que deveria ser em relação aos cuidados com o meio ambiente, tentar reverter um pouco dos efeitos que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Uma pergunta de quem adora laranja. A gente corre o risco de ter algum problema assim, a ponto de faltar laranja daqui a alguns anos, por causa desses problemas todos? Não, eu acho que esse é um problema que ele está totalmente descartado. A citricultura brasileira, ela deveria ser sinônimo de resiliência, né? Eu acho que é um dos setores aí em que tem uma história longuíssima de diversos problemas que já passaram por aqui e sempre os produtores foram capazes, e a indústria como um todo sempre foi capaz de superá-los e agora não vai ser diferente. O que a gente tem visto? Que nessas regiões que elas são mais problemáticas, em que você tem uma alta incidência, por exemplo, do greening, e que foram as primeiras regiões afetadas e que não havia ainda conhecimento suficiente para você lidar com aquela situação, elas têm hoje em dia o que a gente chama de grau de severidade, que é muito maior, então é muito mais difícil você lidar. Agora, o que a gente está vendo? A expansão da citricultura para outras regiões. Ela está se diversificando em Minas Gerais, chegou no Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, essa produção que no começo a gente estava falando que ela estava quase circunscrita ali a São Paulo e Minas Gerais, hoje ela está se tornando uma cultura um pouco mais nacionalizada. E ainda tem uma citricultura bastante emergente ali entre Bahia, Sergipe. Então, assim, não corremos o risco de ficar sem laranja. O que vai acontecer? Haverá épocas em que você vai ter algum evento extremo, vai ter uma oferta de fruta mais baixa e você vai ter preços mais altos. Haverá tempos que o clima vai dar tudo certinho, você vai ter uma oferta maior e o preço mais baixo. Então, é assim que funciona e é assim que sempre vai funcionar. Bom, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, mas eu quero entender, a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, Ibiapaba. Conta como você chegou à Citrus BR, ao cargo de diretor executivo. Fala um pouquinho da sua trajetória para a gente. Bem, somos colegas, sou jornalista de formação, tive aí uma trajetória na imprensa, em grandes veículos durante muito tempo. Depois eu passei para agências de comunicação e aí quis o destino que eu caísse na Citrus BR. E aí no meio desse processo, o meu antecessor, fiquei 3 anos lá trabalhando focado nessa área de comunicação, desenvolvendo um pouco ali desses produtos que a Citrus BR tem hoje para se comunicar com a sociedade, com clientes, e aí o meu antecessor, Christian Lobauer, ele saiu para um outro projeto e eu fui convidado pelo conselho para assumir a função, principalmente porque existe esta preocupação de você ter uma boa interlocução com a sociedade, com governos, de procurar sempre um tom mais conciliador. Então, por essa razão ali, eu fui convidado quase 12 anos atrás, um desafio que aceitei com muita humildade e alegria e estou aqui hoje sempre tentando fazer o meu melhor. E quais são os planos da Citrus BR para os próximos meses? Aí para 2025, a gente está no início do ano ainda, quais são os planos? Bem, tem muita coisa para ser feita, Adriana, muita coisa para ser feita. Hoje acho que uma das grandes prioridades do setor é encontrar consumo no mundo, porque como comentei com você, essa é uma preocupação. O suco de laranja é uma bebida que ela é amada no mundo inteiro, mas você tem um grau de concorrência altíssimo. São diversos e diversos produtos lançados todos os anos, todos os dias, que podem ser concorrentes e principalmente substitutivos ao suco de laranja. Então, encontrar novos mercados que possam
absorver essa produção, esse potencial e, claro, desfrutar aí das benesses de ter um produto tão bom, tão saudável, é um dos nossos grandes desafios. E aí eu poderia listar aqui 3 grandes destinos que a gente tem trabalhado: Coreia do Sul, China, para ampliar, e no caso Índia, para abrir esse mercado por questões tarifárias. Então, esses que são 3 grandes prioridades aí da Citrus BR para que a gente possa manter o melhor equilíbrio dentro da nossa cadeia produtiva. E Bia Parma, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Foi muito legal a conversa. Obrigado, eu agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. JR Business tem episódios nas plataformas digitais da Record, também na Record News, e você pode ouvir em versão podcast. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.